Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer essa calça super estilosa e muito fácil também, toda feita em crochê para você usar e arrasar. Esse ponto é super bacana aqui, a gente tem aqui carreiras alternadas entre vizinhos e bloquinhos de 3 pontos altos que dá um efeito bem legal na peça. Então, a gente vai trabalhar aqui, primeiramente, essa parte aqui da parte aqui do nosso quadril, certo? Depois, no final, que a gente trabalha o cos dela. Então, a gente trabalha aqui, depois trabalha aqui o gancho, trabalhamos uma perna completa, depois emendamos o fio e trabalhamos outra perna completa. Não pule nenhuma parte do vídeo para você não perder como se faz aqui essa parte que a gente tem aqui, que é a parte aqui que a gente tem do gancho aqui, para poder ficar bem certinho, tá? Material que nós vamos usar na nossa videoaula de hoje. Para esse tamanho aqui, que é um tamanho M que eu tô fazendo, aqui eu vou usar 3 novelos do fio Alento, que é um fio premium, número 2, da Supremo Fios, tá? Ele contém 500 metros. A cor que eu vou usar é a cor 339, que é o marrom amêndoa. Vou trazer bem pertinho aqui pra você ver. Olha só, cor marrom amêndoa. Então, ele contém 500 metros, o seu tex é 295. No rótulo aqui pede agulha para crochê 2 milímetros, mas eu vou usar aqui uma agulha número 3,25. E vou usar uma agulha também número 3. Caso você não tenha 3,25, você pode usar uma agulha número 3 e uma 2,5, ou uma 2,75, ok? Essa agulha aqui a gente só usa no final para fazer ali o cos da nossa peça, mas se você não tiver, não tem problema, pode trabalhar com essa também. Vou precisar aqui também de uma tesoura, vou precisar de agulha de tapeçaria para remate, e se você quiser usar um marcador, é opcional. Tá? Para você lembrar onde você começou a carreira, senão não precisa, ok? Então, considere usar 3 novelos, ok? Para essa peça, para um tamanho M. Para tamanhos maiores, aí a gente vai usar mais. Então, agora nós vamos para nossa aula começar com as nossas correntes iniciais. Mas antes de nós começarmos aqui, né, a terceira eu quero te mostrar aqui, tá? Eu vou começar a minha peça com 208 correntes. 208 correntes que faz essa circunferência aqui do meu quadril, ok? 208 correntes no meu ponto. Pode ser que 208 correntes no seu ponto fique bem pequeno, ou pode ser que fique bem maior. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar e vai fazer o número de correntes e vai fazer a circunferência ali do seu quadril, ok? Faz o número de correntes e mede. Importante ser múltiplos de 4 pontos. O que é múltiplos de 4? De 4 em 4 pontos. 4 correntes, 4 correntes, 4 correntes, 4 correntes e assim vai, ok? Para você poder fazer a circunferência. Como eu te expliquei anteriormente, a gente vai trabalhar daqui para baixo e depois, por último, a gente vai trabalhar essa parte aqui de cima, que é a parte do cos da nossa peça, fazendo esse detalhe franzido aqui, que nada mais é do que só um elástico, certo? Com pontos baixos para segurar ele, só isso, nada mais. Então, nós vamos começar por essa parte aqui, ok? Vou trabalhar aqui, então, 208 correntes, vou deixar a minha peça aqui de lado, pra gente começar a trabalhar, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui um total de 208 correntes, tá? Vou trazer aqui mais perto, ok? Feitas 208 correntes, a gente vai trabalhar aqui, cuidando para não torcer o nosso fio, para a gente poder fechar a nossa carreira, certo? Então, a gente vai trabalhar aqui, fechando a nossa carreira com um ponto baixíssimo, ok? Fecho com um ponto baixíssimo, subo aqui 1, 2, 3 correntes, laço meu fio, venho no próximo ponto e trabalho um ponto alto na próxima corrente, ou seja, no próximo ponto de correntinha, outro ponto alto.
Então, tenho aqui as 3 correntes e mais 2 pontos altos, sendo um em cada. Primeiro bloquinho de 3 pontos. Faço uma corrente, laço o meu fio, pulo um ponto aqui de corrente, uma correntinha, vou no seguinte e trabalho ponto alto. Um ponto alto, na próxima corrente, outro ponto alto, e na próxima corrente, outro ponto alto, ok? Uma corrente, laço o meu fio, pulo uma corrente de base e trabalho mais 3 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto que eu tenho aqui, ok? Então, eu vou trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos assim, até chegar ao final da carreira. Sempre bloquinho de 3 pontos altos, uma corrente de espaço e pula uma corrente aqui de base também. Cheguei aqui ao final da carreira. Então, vou tomar bastante cuidado para não torcer aqui na hora de fechar. E na hora de fechar esse bloquinho de 3 pontos altos, perceba que a gente vai fazer sempre da mesma forma. Insiro a agulha na terceira correntinha, trago o meu fio e faço um ponto baixo. Feito isso, insiro a agulha aqui nesse mesmo ponto e faço um ponto baixo, uma corrente, ok? Aqui nós estamos fazendo isso para terminar a carreira e começar uma próxima. Feito isso, laço meu fio e faço um ponto alto. Então, aqui eu tenho como se eu tivesse fechado 2 pontos juntos, certo? Faço 3 correntes e agora começo novamente. Laço meu fio, venho aqui nesse mesmo ponto de base, trabalho a metade de um ponto alto, laço meu fio, vou lá no próximo e trabalho a metade de um ponto alto. Laço, passo tudo, faço 3 correntes, laço meu fio e começo novamente. Metade do ponto alto aqui, laço meu fio, vou para o próximo espaço, metade do ponto alto. Laço, passo tudo. Então, de certa forma, nós vamos tendo Vzinhos aqui, nessa nossa peça. Se você preferir trabalhar Vzinhos também, pode trabalhar normal. Olha só, trabalhar as 3 correntes e o ponto alto, daí você vai pro outro e faz ponto alto, 3 correntes e ponto alto. Fica a seu critério, tá? Eu gosto de fazer assim porque ele fica mais bem acabado, ok? Então, a gente vai trabalhando assim até completar a carreira. Por exemplo, aqui, olha só. Fechei os meus pontos, faço 3 correntes, laço o meu fio, venho no mesmo ponto, aqui no mesmo espaço, faço a metade do ponto, laço o meu fio, vou para o outro espaço, faço a metade do ponto. Feito a metade do ponto, laço, passo tudo, subo 3 correntes e começo a tecer novamente. Então, a gente vai trabalhar por toda a nossa carreira dessa forma, até completarmos aqui. Quando chegar aqui ao final, eu volto para mostrar. Então, dei a volta aqui, tô chegando aqui ao final. Lembre que eu comecei aqui, certo? Fiz o ponto baixo e a corrente. Agora, estou chegando aqui no final. Então, chegando aqui no final, faço aqui o meu meio ponto alto, né? Metade do meu ponto. Metade do meu ponto no próximo. Laço, passo tudo. E na hora de fechar aqui, eu não vou fazer 3 correntes para fechar aqui. Eu vou laçar o meu fio e vou fazer um ponto alto. Porque eu já ensino a minha agulha aqui, já faço um ponto baixo, uma corrente, e agora eu vou começar o meu bloquinho de 3 pontos altos. Ou seja, trabalho mais 2 pontos altos aqui nesse espaço, totalizando 3. Porque na hora de fechar, eu vou fechar aqui nesta correntinha. Temos o ponto baixo, temos a corrente. Então, agora eu trabalho uma corrente, laço o meu fio, venho aqui no próximo espaço, trabalho meu bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, vou para o próximo bloquinho, trabalho mais 3 pontos altos. Então, desta forma aqui, eu vou trabalhando até chegarmos ao final da carreira. Agora, a gente repete a primeira carreira, fazendo bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente. Cheguei, então, aqui ao final da carreira, fiz o meu bloquinho de 3 pontos altos. Para fechar a carreira, eu sempre vou fechar dessa forma aqui. Ponto baixo, a corrente. Insiro a agulha na minha corrente, faço o ponto baixo.
insiro, volto com a agulha, insiro no mesmo ponto aqui que eu fechei e faço um ponto baixo e uma corrente. Feito isso, laço meu fio e venho nesse espaço aqui, faço um ponto alto. Então, aqui já tenho o meu primeiro motivo da próxima carreira. Trabalho 3 correntes, laço meu fio e venho fazer o meu ponto de novo. Metade de um ponto alto no mesmo lugar, metade de um ponto alto no outro. E trabalho fechando, exatamente como eu fiz na carreira de baixo. 3 correntes, metade do ponto no mesmo ponto, metade do ponto no próximo. E trabalho fechando. Faço 3 correntes e começo novamente. Então, nós vamos alternar entre essas duas carreiras aqui, tá? Carreira que a gente tá fazendo de vezinhos ao contrário, né? Fechando 2 pontos, fazendo as 3 correntes, fechando 2 pontos. E o nosso bloquinho de 3 pontos, tá? Nós vamos trabalhar dessa forma aqui, até chegarmos ao final da carreira, tá? Depois que você chegar ao final da carreira, você repete a carreira de bloquinhos de 3 pontos. E assim você vai alternando. Vou trabalhar algumas carreiras aqui, daqui a pouquinho eu já volto para mostrar a quantidade que a gente vai trabalhar. Voltei aqui, então, trabalhei aqui na minha peça um total de carreiras, né? Então, trabalhei aqui a minha primeira carreira de bloquinhos, então, tenho a segunda carreira de ponto fantasia aqui, né? Nos meus vezinhos. Então, tenho 2, 4, 6, 8... 10, 12, 14, 16, 18 carreiras. Essas carreiras, 18 carreiras que eu fiz aqui, eu vou trabalhar agora para fazer ali a parte do gancho da nossa calça. Se por acaso faltar carreiras, a gente precisa ajustar essa parte aqui também. Então, a gente emenda o fio e começa a trabalhar para cima, certo? Então, eu prefiro parar aqui nessas carreiras e fazer ali a parte do gancho, do que a gente trabalhar mais carreiras e o fio ceder e ficar bem grande ali a parte que a gente vai fazer ali o nosso gancho, tá? Então, depois que você trabalhou essas carreiras, se você quiser, mede aí em você, né? Veste em você pra ver, né? Lembrando que vai ceder um pouco. Então, agora a gente vai fazer a divisão. Então, se aqui eu tinha 52 pontos, certo? Eu vou fazer 26 motivos para cada perna, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, iniciei, terminei as minhas carreiras, e aí fiz aqui, continuando a minha carreira, o meu bloquinho aqui de 3 pontos, né, ó, como eu tô fazendo, por 26 motivos. 26 motivos, aqui sobraram 26 também, então, vai dar bem certinho essa parte da nossa peça. A partir de agora, a gente vai fazer aqui o nosso gancho, e aí a gente vai fechar aqui e começar a trabalhar somente essa perna aqui, ok? Somente essa perna a gente vai trabalhar em carreiras circulares, exatamente como a gente estava fazendo aqui, só que com aqui essa minha parte. Então, quando você chegar naquele motivo, né, de quantidade de carreiras, você vai fazer aqui os seus bloquinhos. Eu fiz aqui os meus 26. Então, aqui, pro meu gancho, eu vou trabalhar aqui 1, 2, 3 correntes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 correntes. Fiz 20 correntes aqui pro meu gancho. Agora, eu vou precisar fazer aqui, ver aqui se vai dar certinho a nossa peça, tá? Então, eu vou trabalhar 3 pontos, pular 1, 1, 2, 3, pula 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 1 e vai dar certinho ali. Então, eu fiz aqui um total de 20 correntes, mas você vai medir aí, você pode posicionar essa peça no seu quadril e medir para ver se esses centímetros aqui é o suficiente. São o suficiente, na verdade, né? Então, aqui, ó, sem esticar, vai dar mais ou menos um gancho de 9 centímetros, tá? Se você quiser colocar maior, pode colocar. Normalmente, a gente põe mesmo, né? Talvez um pouquinho maior, fica como você quiser, ok? Então, eu fiz essa quantidade aqui. Aí, depois que eu fiz aqui essa quantidade de correntes, eu venho aqui onde eu iniciei
o meu ponto aqui, certo? Fecho com ponto baixíssimo. Aqui na minha terceira correntinha. Aqui, deixei ela mais apertadinha, então, vou precisar fechar ali bem pegando as duas alças do meu ponto, pra poder deixar bem justinho, tá? Então, fecho com ponto baixíssimo, caminho até chegar aqui, essa minha parte, onde eu tenho o início, ok? Aqui dentro eu faço um ponto baixo, uma corrente. E agora, começo a tecer novamente o meu ponto. Fazendo ponto fechado junto, 3 correntes. Aí, a metade do meu ponto alto no mesmo espaço, metade do ponto alto no outro. Laço, passo tudo. Lembrando que a gente começou a nossa carreira aqui, ó, nesse motivo, tá? Trabalho 3 correntes, laço meu fio e começo novamente. Meio ponto alto no mesmo espaço e meio ponto alto no outro. Laço, passo tudo, faço as 3 correntes e começo novamente. Meio ponto alto nesse espaço, meio ponto alto no outro, laço, passo tudo. Faço 3 correntes e dessa forma eu vou trabalhar até completar toda essa volta aqui. Quando eu estiver chegando aqui, eu volto para mostrar como é que a gente vai fazer essa parte aqui que nós fizemos dessas correntes. Eu voltei aqui, olha só, então, trabalhei desde aqui o início, dei toda a volta e cheguei na parte aqui onde eu tenho as correntes, ok? Então, vamos trabalhar agora. Faço as 3 correntes, então, eu fiz aqui, olha só vou voltar aqui, ó, fiz o meu ponto aqui, vou lá dentro da correntinha e faço o meu ponto, certo? Trabalho aqui 1, 2, 3 correntes, laço o meu fio, ponto alto incompleto no mesmo lugar, pulo 3 pontos de base aqui, 1, 2, 3, vou lá dentro da quarta corrente, trabalho e fecho o meu ponto alto incompleto. Faço 3 correntes e recomeço. Ponto alto aqui no mesmo ponto, incompleto, laço meu fio, pulo 3 pontos de base, vou lá no quarto, trabalho o meu ponto alto incompleto e fecho. 3 correntes. E a mesma coisa a gente vai trabalhando aqui até chegar ao final. Então, aqui a gente tá fazendo a parte do gancho pra fazer aqui uma perna, pra depois fazer a outra perna. Então, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar uma perna inteira pra depois fazer a outra, tá? Aqui não tem segredo, a gente vai tecendo dessa forma, aqui no nosso trabalho, né, na nossa peça. E vamos dando sequência aqui. Então, aqui, até chegar aqui onde eu comecei, certo? Então, eu vou trabalhar aqui o meu ponto, para fechar ele, certo? As 3 correntes, e fecho com baixíssimo aqui, bem na junção dos 2 pontos onde eu comecei. Aqui, olha só. Então, o nosso primeiro gancho ficou assim, olha só, tá vendo? Se você achar, não, esse gancho está pequeno, precisa de um gancho maior, essa é a hora de você aumentar, desmanchar a carreira aqui e aumentar aqui o seu gancho, certo? Essa é a hora de você fazer isso. Caso você não precisa, você vai fazer da seguinte forma. Agora, você vai alternar, a gente vai trabalhar aqui de maneira circular nessa parte aqui. Então, a gente vai alternar aqui entre essa carreira que a gente acabou de fazer e a carreira de bloquinhos de 3 pontos altos. Essa que a gente acabou de fazer, dos pontos fechados juntos, né? E a carreira dos bloquinhos de 3 pontos. Exatamente como a gente fez aqui, tá? Você vai trabalhar essa parte aqui da perna. Eu vou trabalhar aqui, daqui a pouquinho eu volto pra mostrar. Voltei aqui, então, fiz aqui uma perna da minha calça, lembrando que aqui foi a parte da minha cava, né? Aqui onde a gente fez o gancho. Então, aí eu te mostrei como a gente trabalhava. Então, eu fui trabalhando exatamente a mesma quantidade aqui de pontas e carreiras alternando, né?
Então, eu fui trabalhando aqui, olha só, por toda a minha peça, sem aumentar e sem diminuir. Então, aqui, eu fiz um total de 65 centímetros. Por quê? Essa nossa peça, ela cede um pouco. 65 centímetros eu fiz a partir do gancho, ok? Não inteira, tá? Porque ela cede, olha só, esticando, e aí pode ser que se você fizer no tamanho exato, o que que acontece? Você acaba ali deixando a sua peça muito grande. Então, o que que eu sugiro fazer? Faça mais ou menos 5 centímetros a menos da altura ali do seu gancho, né? Do gancho ali, até ali o seu tornozelo. Então, faça 5 centímetros menor, ok? Então, agora a gente vai passar para outra parte, que é outra perna, né? E depois nós vamos retomar com o nosso fio aqui, para poder subir e fazer a parte de cima, ok? Eu não quis fazer aqui muito grande, justamente para depois não ficar aquele fundo bem grande, sabe? Aquele saco, como se fosse um saco bem aqui assim, sabe? Aquele saco grande, assim, aquele fundo de calça grande, né? Então, aqui, agora, a gente vai trabalhar igual, certo? A gente tem aqui a nossa carreira aqui dos pontos, certo? Tá vendo? Dos nossos vizinhos aqui, ok? Então, agora, a gente vai trabalhar igual. Então, agora, nós vamos começar. Aqui eu tenho a carreira do vizinho, então, eu vou seguir essa sequência aqui, fazendo a carreira dos bloquinhos de 3 pontos para poder ficar igual, tá? Pra gente poder dar bem certinho ali a nossa peça, ok? Então, aqui nós vamos fazer uma laçada inicial na nossa peça. Só para prender o nosso fio. E aqui, a gente vai começar a trabalhar. Então, eu vou pegar aqui um ponto... Vou pegar aqui do meio aqui da nossa... Para começar, né? Aqui do meio do... Aqui da parte do gancho da peça, olha só. Tá vendo? Então, eu vou começar aqui no meio. Caso fique marca de emenda, vai ficar no meio, mas não vai ter marca de emenda aqui. Escolho qualquer um ali, faço um ponto baixo, 2 correntes. E agora, vamos trabalhar aqui um bloquinho de 3 pontos altos, ou seja, o ponto baixo, a corrente, mais 2 pontos altos. Uma corrente, vou para o próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, vou para o próximo espaço, trabalho um bloquinho de 3 pontos altos. Aqui é bem fácil, não tem segredo, a gente tá fazendo a próxima carreira, né? Então, a gente segue trabalhando aqui para fazer o nosso outro gancho, ok? Uma corrente, aí aqui nós temos, olha só, deixa eu te mostrar aqui. A gente tá fazendo, só puxar aqui o fio para não desmanchar, essa outra parte aqui do nosso gancho, certo? Tá vendo? Então, a gente vai precisar trabalhar um bloquinho aqui e outro aqui, certo? Um aqui e outro aqui. Então, fiz ali uma corrente, né? Vou ajustar aqui. Então, trabalho mais um bloquinho aqui. De 3 pontos altos, certo? Olha só. Aqui, se você notar que ele vai ficar esse espação aqui, o que que você faz? Não fazemos aqui a corrente, certo? Trabalhamos aqui nesse espaço, um ponto alto apenas, e sem fazer correntes, fazemos os 3 pontos do outro lado, aqui da minha peça, ok? Olha só, tá vendo? Ao invés de fazer uma corrente, como a gente tava fazendo aqui, eu só fiz um ponto alto. Uma corrente, e agora sigo trabalhando os meus bloquinhos de 3 pontos altos aqui, que eu tô fazendo um pouquinho mais rápido, porque você já sabe que são só bloquinhos de 3 pontos altos, né?
Então, agora, eu vou trabalhar aqui por toda essa volta aqui, iniciando aqui, por toda essa volta da minha peça, até chegar aqui onde eu comecei, ó, por toda a volta aqui, certo? Pra fazer outra perna. Vou terminar essa volta e já em seguida retorno aqui pra darmos sequência. Voltei aqui, completei aqui quase toda a minha volta, né? Olha só, eu comecei aqui. Então, aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Olha só, tá vendo? Vou trabalhar um ponto alto aqui, sem fazer correntes, certo? E no mesmo espaço do bloquinho de três pontos altos. Que é pra formar aqui nosso gancho, né? Uma corrente e vamos lá pro último espacinho pra gente fazer o nosso bloquinho de 3 pontos. Ok? Agora, venho aqui no meu ponto e vou fazer o mesmo processo. Fechar minha carreira, iniciar fazendo um ponto baixo, uma corrente e começar a tecer o meu ponto de novo. Então, completo aqui 2 pontos altos fechados juntos, faço as 3 correntes, laço o fio, meio ponto alto no mesmo lugar, a metade do ponto alto no outro, laça, passa tudo. 3 correntes e trabalho novamente aqui o meu bloquinho, olha só. Fazendo aqui até o final da carreira. Então, essa parte aqui da calça é o que nós estamos fazendo, e nós vamos fazer a outra parte agora aqui da nossa, do gancho da nossa calça, certo? Então, a partir de agora, você vai trabalhar em carreiras circulares dessa forma, exatamente como a gente fez nessa perna aqui, ok? Então, vamos trabalhar dessa forma até chegarmos ali aos 65 centímetros, como eu fiz, ou o tamanho que você quer ali a sua peça, tá? Vou dar continuidade aqui, daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei a minha segunda perna, tá? Como eu tinha mostrado para você, olha só, tá vendo? Fica muito legal. Aqui, eu vou te mostrar aqui como que a gente vai seguir no próximo passo, né? Então, aqui está a nossa calça. Lembra daquela parte que a gente fez aqui? Olha só, que fica a parte aqui do gancho da nossa peça. E aqui, as 2 pernas iguais, ok? Então, tendo aqui as 2 pernas iguais, você vai deixar ali mais ou menos uns 5 centímetros menor do que o tamanho que você precisa, porque é o tanto que ela vai ceder, mais ou menos, tá? Isso se a gente usar aqui o fio alento, ok? Usando outros tipos de fio, aí você tem que ver a quantidade que ele vai ceder, porque assim, aqui trabalhando com esse fio, eu consigo te passar. Agora, com outro fio, você terá que ver como ele ficará, ok? Então, lembrando aqui que nós fizemos a nossa peça trabalhando aqui esta parte, né, daqui da nossa peça, fazendo os nossos motivos, ok? Então, aqui, essa aqui é a altura que a gente tem aqui do nosso cos. Você vai definir qual é a altura que você quer aqui da sua peça, ok? Tá? Então, por isso que a gente fez somente uma parte aqui e seguimos trabalhando para depois a gente retomar aqui em cima. Então, aqui em cima, olha só, eu fiz para adiantar e vou te passar aqui, porque não tem segredo nenhum, ok? Por isso, eu já fiz para poder te passar agora. Então, lembrando que nossa primeira carreira está aqui, certo? Eu emendei o meu fio e trabalhei aqui 1, 2, 3, 4 carreiras,
de bloquinhos de 3 pontos altos. Apenas bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente, que é para dar a altura que eu queria aqui do meu cos, ok? Porque eu não sabia como aqui o fio iria se comportar aqui nessa parte, né, aqui de CD. Então, aqui eu trabalhei, olha só, do início aqui. Essa é a minha primeira carreira, certo? Que a gente trabalhou para baixo. Então, eu trabalhei aqui 1, 2, 3, 4 carreiras. É só isso, ó, carreirinhas de pontos altos separados aqui, de 3 pontos altos, separados por uma corrente, ok? Então, a gente tem aqui a parte do cos da nossa calça, assim, ó, bem largão, tá? Que agora nós vamos definir ele com elástico, ok? Então, você vai pegar um elástico aqui, né? Aqui eu tô usando um elástico mais fininho, como você pode ver. Elástico você encontra em armarinhos, tá? Então, qualquer armarinho tem elástico. Eu medi aqui a circunferência mais ou menos da altura que eu quero que fique a minha peça, no caso da cintura, e deixei um pouquinho mais folgadinho. Então, a gente vai trabalhar aqui passando o elástico na nossa peça e já escondendo. Então, aqui eu juntei ele com a costura, olha só, tá? Juntei as duas pontas e deixei certinho pra gente poder fazer aqui colocar o nosso elástico, tá? Então, aqui a gente coloca no próprio crochê, fica mais fácil, ok? Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Eu tava usando aqui uma agulha número 3,25, certo? Para nossa peça. Mas, eu vou voltar aqui, vou pegar aqui uma agulha número 3 para ficar melhor essa parte, tá? Então, vou diminuir só um pouquinho. Se você estivesse usando a agulha número 3, aí você pega uma 2,5 para poder fazer isso, tá? Então, aqui não tem segredo, é bem simples, tá? Vou posicionar aqui. Olha só, tá vendo? Então, pegando a minha agulha aqui, eu vou fazer da seguinte forma, olha só. Vou fazer aqui uma corrente, e aí, eu vou trabalhar um pontinho baixo aqui, assim, entrelaçando o meu elástico. Vou para o próximo ponto, outro ponto baixo, entrelaçando o meu elástico. Venho aqui no mesmo ponto, e vou entrelaçando. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é a gente esconder esse elástico, certo? Olha só, tá vendo? A ideia é que a gente esconda todo esse elástico aqui da nossa peça pra gente poder ter um acabamento legal, ok? Então, aqui eu tô trabalhando pontos baixos pra poder esconder ele, olha só. Tá vendo como vai ficando? Então, aqui a gente vai trabalhando, escondendo esse nosso elástico aqui, fazendo ponto baixo, para depois fazer aqui esse nosso ponto, ok? Então, aqui não tem segredo, a gente só vai trabalhar fazendo pontos baixos para esconder aqui essa parte do elástico que a gente tava colocando. Olha só como fica, tá vendo? Vou trazer bem de pertinho aqui pra você ver. Então, a gente vai trabalhando dessa forma, tá? O elástico aqui é menor? Mas assim, eu vou trabalhar aqui uma parte, daqui a pouco eu volto pra te mostrar como é que a gente vai fazer pra dar continuidade aqui na nossa peça. Voltei aqui, só pra te mostrar uma dica, pra que você possa ver aqui, que olha só, na minha peça, o meu elástico está desse tamanho. E olha o tamanho que tá a minha peça aqui, certo? Porque, normalmente, a cintura, ela é sempre menor que o quadril. Então, conforme a gente vai fazendo, a gente vai agrupando aqui os pontos, né? Para que o elástico fique esticado e, consequentemente, a gente tenha aqui a maior cobertura também do nosso elástico, certo? Então, ó, só ir puxando pra gente poder trabalhar conforme você vai fazendo os pontos, né? Pra ele poder ficar assim, ó, mais juntinho, né? Como se fosse
ali quando a gente tem um elástico de moletom, né, ou de pijama, pra poder ficar certinho ali e a gente conseguir completar toda a volta. Eu voltei aqui, então, como você pode observar, olha só, ficou bem franzido mesmo aqui. É isso mesmo que a gente precisa para quando esticar, ficar bem certinho, tá? Cheguei aqui ao final. Eu vou fechar com ponto baixíssimo onde eu comecei. Vou cortar aqui o meu fio. E aí, vou pegar a minha agulha de tapeçaria, vou puxar ele pra cá. Vou pegar minha agulha de tapeçaria para poder esconder aqui esse meu fio, né? Então, olha só, sobrou essa quantidade aqui do novelo, tá? De 3 novelos, ok? Então, esse tamanho que eu fiz, que eu tô fazendo aqui na aula, é um tamanho M. Se você quiser tamanhos maiores, aí considere comprar 4 novelos ao invés de 3 como esse, ok? Então, aqui eu vou arrematar, né, esse meu fio, fazer o arremate aqui, e daqui a pouquinho eu já volto para mostrar aqui o resultado final da nossa peça. Voltei aqui, olha só, já fiz aqui o meu arremate, e a nossa peça, ela fica franzida dessa forma mesmo. À medida que a gente veste, ela vai se ajustar, ok? Ela fica franzida dessa forma mesmo, porque aqui nós franzimos na hora de passar o nosso elástico, certo? Então, aqui fica a nossa peça pronta, fica perfeita no corpo, eu já vesti. Aqui o comprimento também fica bem legal. E aqui, como a gente faz ela reta, ela fica como se fosse uma flare. Aqui fica bem legal para você usar com tênis, para você usar aí com rasteirinha, fica super bacana. Então, aqui, para fazer essa peça, como eu falei para você, eu gastei 3 novelos aqui do fio a lento. Então, se você quiser fazer maior, aí é só você trabalhar ali com mais fios, né? Considerar mais novelos para comprar. Como você pode acompanhar no início do vídeo, ficaram fotos ali para você ver como ela ficou. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!